a nossa oração transforma as nossas vidas. Amém? E Êxodo capítulo 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras, não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, que sejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Pai, te pedimos neste momento a tua bênção. Aplica, Deus, a tua palavra aos nossos corações. Cobre-nos com o sangue de Jesus. Leva-nos, Deus, uma mudança de vida, de transformação. Que possamos experimentar o melhor do Senhor sobre as nossas vidas a cada dia. Possamos ser edificados pela tua palavra. Possamos, Deus, nesta noite, experimentar o melhor do Senhor nas nossas vidas. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Pois bem, essa semana, eu e o pastor Tonico, que nesse final de semana está lá em Nova Rosalândia, ministrando lá, estivemos no espaço público e cheio de objetos, de fantasias, que supostamente estão linkados com a Páscoa, mas na verdade não tem nada a ver com Páscoa. Uma desfiguração total, uma aberração, porque nenhum dos valores você consegue linkar com uma Páscoa. Nada que lembre a cruz de Cristo. Nada que lembre o sacrifício de Cristo. Mas é a comemoração da Páscoa. É o que o mundo faz. É tentar desfigurar. Transformar em fantasia aquilo que é verdadeiro. E o que é verdadeiro em fantasia ou coisa irrelevante. Mas por mais que o mundo ele tente, jamais ele conseguirá anular o advento da vinda de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois bem, naturalmente, que nós precisamos pensar e refletir é que o reino de Deus, ele começa dentro da casa de cada um de nós. Porque a família faz parte dos planos de Deus. A família é uma instituição divina e é a referência de Deus para a mudança do mundo. O reino de Deus, ele nasce no ambiente familiar.
dentro da nossa casa, dentro da sua casa. O reino de Deus, ele começa lá. E a partir daí ele se estende. Se estende por todos os espaços, os lugares por onde você transita, por toda a sociedade. E nisto acontece também o cumprimento dos planos e propósitos de Deus. Nós estamos aqui, a melhor referência de propósito de Deus não é estar aqui dentro neste ambiente, é como nos comportamos dentro de casa. Porque lá dentro de casa é um ambiente em que naturalmente ficamos desnudos, onde temos facilidade de expor as nossas mazelas, as nossas tiranias, onde manifestamos as nossas iras e naturalmente também é o lugar onde nós, não deveria, mas é o lugar onde nós temos maior liberdade para pecar. Deus, ele deseja que a casa de cada um de nós seja o lugar onde os planos e propósitos dele aconteçam na nossa vida, na sociedade, na igreja. Aqui precisamos ser os reflexos do que somos em casa. Em casa deve ser o reflexo do que somos aqui. Nós precisamos ter sensibilidade espiritual, nós precisamos ter vida familiar, respeito familiar, amor familiar. Dentro do ambiente familiar, naturalmente, sempre vamos encontrar algumas pontas. É um ambiente onde as arestas, elas se expõem com a facilidade maior. Onde as nossas imperfeições, os nossos efeitos são revelados. E é lá, no ambiente da nossa casa, no quarto secreto, no dobrar os joelhos, no falar com Deus e pedir a Ele a manifestação da sua graça, do seu amor, da sua bondade sobre as nossas vidas. Nós estamos vivendo dias em que a família ela tem se perdido. Ela tem sido atacada ferozmente por pessoas que não têm nenhum compromisso familiar, que não têm nenhum apreço pela vida familiar. O lixo que é do mundo, ouvimos do mundo, das telas, muitas vezes nós levamos para dentro de casa. É a essência de Deus, de uma vida familiar abençoada, transformada, que faz reluzir a glória de Deus. Nem sempre nós fazemos refletir lá fora, na escuridão, para levar perturbação, no bom sentido, para aquelas pessoas que estão perdidas em Deus, para que elas possam ver através de nós o resplandecer da glória de Deus, da luz de Deus, e elas também se aproximar para a luz. Nós precisamos ter ousadia, nós precisamos ter a ousadia, a intrepidez de fazer revelado às pessoas os valores de Deus, os propósitos de Deus para com a família. Deus, ele deseja levar cura e transformação para dentro das nossas casas. Nós precisamos orar para a libertação no ambiente da nossa casa. Tem algumas situações, alguns momentos que uma obscuridade invade alguma área dentro da nossa casa. E nós precisamos estar em alerta para que as trevas não tenham espaço dentro das nossas casas. É muito comum a gente perceber na aproximação, às vezes até mesmo no dia de um evento importante, um encontro de casais, um chá de casais, um chá de mulheres, um costela no chão, haver uma intriga no seio da família e desmobilizar do evento que seria transformador na vida e seria bênção para
a família. Nós precisamos, como cristãos, entender: a luz, ela precisa resplandecer através de mim. A luz precisa resplandecer através da sua vida. Deus, ele tem a família no centro dos seus planos e propósitos. Não é diferente. No estabelecimento ali da Páscoa, Deus, ele estabeleceu a Páscoa onde? No seio de cada família. Era para todo Israel. Mas onde que aconteceria a Páscoa? Dentro de cada casa. O sacrifício era realizado aonde? Para cada casa, para cada família. E o sacrifício, ele tinha que ser completo. O cordeiro, ele tinha que ser devorado por inteiro. No decorrer da noite toda, o cordeiro, ele tinha que ser comido. Porque estava representando o Jesus, o pão da vida, que será simbolizado por esse pão daqui a pouco. O cordeiro, ele simboliza Cristo, lá no Velho Testamento. E o êxodo significa passagem, a saída do povo do Egito indo para a terra prometida. Essa mesma visão, ela nos acompanha. É a transição da nossa vida no mundo para a nossa vida com Cristo. A família, ela está no centro. Deus, ele valorizou a família lá na instituição da Páscoa. Tinha que ser comida em família. Se a família fosse grande, poderia ser um cordeiro maior. Mas se a família fosse pequena, também o cordeiro menor. Se o cordeiro fosse demais para uma família, podia associar-se com a família vizinha, mas o cordeiro, ele tinha que ser devorado por inteiro, comido por inteiro. Deus, ele valoriza a família, e ele deseja que esse ambiente, essa presença do cordeiro esteja presente dentro das nossas casas. O sangue do cordeiro, ele era aspergido, ele era borrifado nos umbrais das portas, para levar proteção para a família. O anjo da morte ia passar, chegando lá na porta da casa, o sinal do sangue, a presença do sangue, era declaração para o anjo da morte: aqui você não pode entrar, aqui você não tem a sua vez. Essa família, ela está guardada, ela está protegida pelo sangue do Cordeiro. Nós precisamos entender que nós temos essa proteção que Deus dá, mas nós precisamos fazer o nosso para casa. Nós precisamos ter comportamentos, atitudes que glorifiquem a Deus dentro da nossa casa. E assim, havia a presença dos vizinhos, associação de duas famílias, para consumir o cordeiro. Caso o cordeiro fosse demais, até mesmo na associação das famílias, o que sobrasse precisava ser queimado. Precisava ser queimado. Não era para sobrar nada do cordeiro. O cordeiro precisa ser assimilado por inteiro. Jesus Cristo precisa ser assimilado por inteiro. Jesus, ele precisa ocupar o espaço de todo o nosso coração e não partes fracionadas. Ou Jesus está em toda a nossa vida, ou ele não está na nossa vida. Deus, ele deseja que o nosso coração seja tomado, ocupado pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante que Jesus, ele fala lá em Mateus sobre o sal da terra e a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo e o sal da terra. Vocês são o sal da terra e luz do mundo. Dentro do ambiente familiar, dois elementos imprescindíveis e determinantes é o sal para trazer sabor. O ambiente familiar, ele tem que ter sabor de Cristo. No ambiente familiar tem que ter luz. Não importa a quantidade de luminosidade, mas tem que ter luz. Eu vivi muitos anos numa casa à base de lamparina.
lamparina mesmo. O pavio, colocava querosene, o pavio acendia, e aquilo ali ia subindo aquela fumaça. Às vezes, estudando à noite, você em cima daquilo ali, e no dia seguinte você estava com as ventas, né, cheia de fuligem da lamparina. Mas a lamparina, ela acesa, ela levava luminosidade para casa, mudava o clima, o ambiente. Poxa, nós temos luz. A luz, por menor que seja, por mais fraca que seja a sua densidade, ela dissipa as trevas e te dá visibilidade. Nós somos luz. Essa luz precisa resplandecer dentro da nossa casa. Não importa se fica como uma penumbra, mas aquela luz fraquinha, ela toma conta de toda a casa. Mas à medida que você vai crescendo, vai se amadurecendo em Cristo, essa luz, ela vai se ressaltando, ela vai crescendo, ela vai se expandindo. Mas a luz, ela dissipa todas as trevas da casa. E é com essa lamparina que as pessoas transitavam de um quarto para o outro, para a cozinha, para o terreiro, para a privada que ficava lá no fundo do quintal. Eu falei um termo que quase ninguém aqui entende o que é a privada, né? Sabe o que é privada, Franklin? Sabe não? Mas você conhece, eu tenho certeza. É o banheiro improvisado, que dá um nome de banheiro, que fica fora do ambiente da casa, lá no fundo do quintal, uma casinha, não é? E lá que você faz as suas necessidades. E às vezes à noite, na hora de ir no banheiro, normalmente o povo gostava de levar a lamparina, não é? Pois bem, irmãos, Jesus, ele nos chama para ser a luz do mundo, a partir do ambiente familiar. Se tiver luz na sua vida, dentro da sua casa, fora do ambiente da sua casa, você será luz. E você precisa ser. Irmãos, como que é fácil se irar dentro de casa? Como que é fácil as pessoas ficarem iracundas dentro de casa? Na igreja, uma bênção dócil. Que maravilha, né? Que bênção, aquela irmã, uma bênção, aquele irmão é uma bênção. Chega em casa, lá na igreja é uma bênção, mas aqui você é o cão. Sabe, irmãos, nós precisamos entender os ambientes que nós estamos. Nós temos que permear o nosso ambiente com a glória de Deus, com a luz de Deus. Valorizando as pessoas, respeitando os limites, entendendo a complexidade de cada um. E às vezes a gente vê alguém dizendo de vez em quando: olha, eu pensei que na igreja fosse uma família. Gente, é uma família, porque dentro da sua família eu tenho certeza, se você abrir um leque, você vai perceber que tem zoeira, tem bagaceira, tem aquela coisa horrível, não é? Igreja é assim, mas a nossa casa, ela precisa ser o reflexo da manifestação da presença de Deus. A nossa família tem que ser uma bênção. Se a média das famílias é de bronca, é de devassidão, é de desrespeito, de desarmonia, na nossa casa é preciso ser o contrário. Na nossa casa tem que ter paz. Na nossa casa tem que ter harmonia. Na nossa casa tem que ter compreensão, tem que ter respeito. Sim, porque o plano de Deus começa na nossa casa. O plano de Deus para a minha vida não é lá no Cocal, não é aqui, é lá dentro da minha casa. E eu preciso orar a respeito disso. Hoje, estava indo no restaurante conversando com a Inês, o André junto, e conversando sobre trânsito, né? De repente ela falou comigo:
olha, cuidado ali. Estava vindo uma moto correndo, né? E ela, você desculpa que eu não gosto de fazer isso. Realmente a Inês não faz isso. 30 anos, quantas viagens nós fizemos de carro para Minas Gerais, ela nunca falava, ó, quebra-mola, ao sinal, cuidado, a polícia e tal, nunca, tranquila, não é? E eu falei com ela, não, mas é importante, às vezes a gente fica meio no automático. Quando você percebe, está em cima do quebra-mola. Quando você percebe, você já passou o sinal. E quando você assusta, chega a multa de trânsito que você passou no sinal. Ou sinal vermelho, ou alta velocidade. Sabe? E às vezes o homem, ele fica chateado com isso. Ele não gosta realmente. Mas é uma coisa que ele não tem que gostar. Ele tem que aprender a compreender que é útil. Não é? Passa no quebra-mola, quebra o carro. Aí você fica lá na estrada. Por que você não me avisou? Eu não te avisei, porque todas as vezes que eu te avisava, você brigava comigo. Tem que haver parceria, o entendimento, não é? E, sabe, irmãos, Deus tem a casa como o lugar da manifestação da glória dele. Na sua casa. Como você trata a sua esposa? Não deveria fazer uma pergunta, ela pode ser um absurdo, mas eu vou fazer. Você já agrediu a sua esposa? Como você vê o seu marido? Como servo de Deus? Você o respeita como o companheiro que Deus colocou do seu lado? Ou não? É para você refletir sobre isso aí. Você segue as orientações do seu pai e da sua mãe? Eu já tenho 18 anos. Mas honrar pai e mãe não tem limite de idade. É para sempre. Eu casei. Você precisa honrar o seu pai e a sua mãe. Deus, Ele deseja que o seu ambiente familiar seja um ambiente de paz, de harmonia, de gozo, de manifestação da presença do Senhor. É interessante que a gente vai vendo a Bíblia, vai linkando, lá em Atos capítulo 16, lá o pós-prisão de Paulo e Silas, o milagre da prisão se abrir, e Paulo e Silas impediram o carcereiro de se suicidar. Em determinado momento, o carcereiro voltou para Paulo e Silas e disse: Senhores, o que eu devo fazer para que eu possa ser salvo? O que eu posso fazer para que eu possa ser salvo? Aí Paulo e Silas responderam para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A salvação é para você, a salvação é para a sua casa também. Você precisa pegar isso como profecia bíblica, a palavra de Deus para a sua casa, para a sua família, porque o compromisso com Deus é com você e é também extensivo à sua família. Creia que Deus vai levar salvação àqueles que ainda não são salvos na sua casa. O que eu posso fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus. Seria a resposta 100% perfeita. Mas vem a sobremesa. Será salvo tu e a tua casa, tua família. E às vezes a gente ouve: mas a minha vida lá em casa é muito difícil, porque só tem eu de crente lá na minha casa. Aleluia, glorifique a Deus, porque na sua casa já tem luz. Você é luz, você é sal. Através do seu testemunho dentro da sua casa, a sua família vai se render a Jesus. Você será usado com poder e graça para expandir a luz dele, a glória dele dentro da sua casa.
É só você ter um testemunho de vida. E a sua família vai encontrar Jesus. Você pode ser o único, mas você não será o único, porque Deus vai agregar salvação na sua casa. E na sequência, o que aconteceu? O carcereiro cuidou das feridas de Paulo e Silas, houve mesa, houve batismo, e o milagre aconteceu por completo ali naquele encontro tão curto, e foi bênção, e vai ser bênção na sua casa, na sua família. Cordeiro de Deus, Ele morreu na cruz do Calvário, para que você e a sua casa possam experimentar da salvação que há em Cristo Jesus. É você e a sua casa. Tem desviado da sua família? Haverá reconciliação. Creia. Pessoas do coração duro, creia. A palavra de Deus, ela arrebenta, ela esmiuça a pedra. É ateu, não importa. Ateu tem o coração tão carente de Deus como qualquer outra pessoa. É só ele ser confrontado pela verdade. E a verdade de Cristo deve ser revelada através de você. E essa pessoa vai encontrar a verdade, a palavra, e vai dizer: eu recebo Jesus como Senhor e como Salvador. Amém? Muda muito as coisas. Há um plano, um projeto de Deus para a sua família. Creia nisso, para a sua parentela. Amém? A minha família quase toda, a minha família é grande, quase toda se converteu. Começou com quem? Com meu tio, chamado Joaquim também. Sou sobrinho desse Joaquim, o primeiro que se converteu na família. Morava na roça, foi para a cidade. Chegou lá, se converteu. Aí ele ia para a roça com certa frequência e evangelizava os irmãos, o meu pai, a minha tia, e assim vai. E alcançou toda a família. Começou com ele. Pode começar com você também. E você vai fazer parte desse processo aí. Em nome de Jesus. Se você for sal, se você for luz, saiba que a sua família será impactada pelo poder do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém? Há o plano de Deus para a sua casa. Há o plano de Deus para a sua vida, para a sua família. O plano de Deus é para você e para a sua família. O plano de Deus é para você e para a sua família. Diga para o seu vizinho: o plano de Deus é para você e para a sua família. O plano de Deus é para a sua vida e para a sua família. Amém? Glória a Deus. Não importa. Às vezes, é muito comum você experimentar no dia a dia, você encontrar com pessoas que dão uma esfriada na fé. Põe essas pessoas diante de Deus. E ore, crendo, Deus, eu profetizo que haverá reconciliação. Quem estiver desviado vai se reconciliar com Cristo. É a palavra de Deus. Deus deu a mim, Deus deu a você o ministério da reconciliação. Está escrito que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Quem está desviado, não é que já perdeu a salvação, é porque ele está numa grande guerra e ele deseja voltar e não tem forças. E você vai ajudá-lo através da oração. Deus, envia os teus anjos para que o fulano, a Beltrana, possa voltar para a tua casa, em nome de Jesus. E participar da ceia conosco, o memorial do sacrifício do Calvário. Que Deus